Vou gravar aqui para vocês também, como eu fiquei devendo, o calendário de imunização do jovem e do adolescente, tá bom? Vai ser um vídeo bem rapidinho também, porque nós já falamos sobre as vacinas em outros vídeos, no vídeo da criança, né? Foi onde eu detalhei mais cada vacina, cada doença que essa vacina previne, as idades também, né? Eu já mostrei para vocês que tem que lembrar das idades, comparação com as vacinas, e aqui é bem tranquilo. O que eu mais quero explicar para vocês é essa questão dos asteriscos, tá bom? Mas no mais, é tranquilo. 9 a 14 anos, nós vamos tomar uma dose de HPV 4. A gente já viu sobre essa vacina, né? Bem tranquilo, então nem vou falar muita coisa. Mas aí uma dose. 11 a 14 anos também outra dose, né? Porque a gente já tomou uma dose da ACWY, agora é outra dose, mas não é a continuação da dose. Por isso que não tá aqui segunda dose, porque é a outra dose de fato, da ACWY, que é a meningocócica ACWY, que nós já vimos também anteriormente, tá bom? Se você não assistiu o vídeo da criança, eu já postei o da criança, da gestante, tá? É muito importante que você veja primeiro da criança, tá bom? Então, de 11 a 14 anos, nem a ACWY. De 10 a 24 anos, nós vamos ter todas essas vacinas aqui. Ah, então significa que eu vou tomar todas elas? Não. Lá no calendário da gestante, a gente viu também que tem muitas vacinas que elas vão ter esse asterisco aqui, ó. Que significa que você só vai tomar para poder completar ou iniciar o seu calendário. 10 a 24 anos. Hepatite B, 3 doses. Significa que você fez 10 anos, a 24 anos, você tem que tomar 3 doses de hepatite B? Não. Você vai completar o seu calendário. Se você tiver 2 doses, você vai tomar mais uma dose. Se você tiver uma dose mais 2, se você não tiver nenhuma, você vai iniciar o seu calendário. Mas no mais, você tem que ter 3 doses de hepatite B, ok? DT, que é a dupla adulto, né? Que também é chamada de dupla adulto. Difteria e tétano. A mesma coisa, 3 doses você tem que ter. Lembre-se da DT aqui, ó. Lá no calendário da gestante também eu reforcei isso. A partir dos 7 anos de idade, a DTP, né? Ela vai virar DT. Por quê? A DTP tem coqueluche, a DT não. E a partir dos 7 anos, não administra mais a coqueluche. Administra só a DT, difteria e tétano. 3 doses também, iniciar ou completar o calendário. Lembrando, gente, que a vacina DT, ela é reforçada a cada 10 anos. Então, a cada 10 anos, para sempre, você vai tomar essa vacina, a DT, tá bom? Se caso você tiver contato com uma das doenças, com difteria ou tétano, esses 10 anos podem virar 5 anos. Mas é só nesse caso, ok? A febre amarela é somente se você não tiver tomado, não tiver histórico, ou se você viver em uma área de risco, ou se você for viajar para uma área de risco. Aí você vai receber mais uma dose da febre amarela, tá bom? Somente. Tríplice viral, 2 doses. Mesma coisa, né? Tríplice viral, qual que é, gente? Sarampo, cachumba, rubéola, né? A mesma coisa, vai completar ou iniciar o calendário, tá bom? Pneumo 23. Gente, a pneumo 23, ela vai entrar nesse adendo aqui, ó, 2 doses. Todo mundo vai tomar 2 doses da pneumo 23? Não, somente indígena. Todo indígena vai tomar? Não, somente indígenas sem histórico vacinal e sem histórico da doença. Então, tá vendo que tem muitas exceções? Não quer dizer que todo indígena vai tomar. Só aquele indígena que não tem a vacina pneumocócica. Nem precisa ser essa 23. Pode ser, por exemplo, a pneumo 10. Né? Então, se ele não tiver nenhuma pneumo conjugada, né, que é essa pneumo que protege contra vários pneumococos, ele vai tomar 2 doses com intervalo de 5 anos, pode anotar aí, 2 doses com intervalo de 5 anos entre as doses. Então, ele vai tomar uma dose agora, daqui 5 anos ele vai tomar outra dose, somente se ele for indígena e somente se ele não tiver nenhuma vacina pneumocócica. Não precisa ser a 23, ok?
Aqui está escrito, ó, trabalhador da saúde, mas não vai entrar para pneuma 23. A pneuma 23 é apenas essas coisas que eu grifei embaixo, ó. 2 doses, puxa aí, com intervalo de 5 anos, escreve aí na frente, somente indígena, sem histórico vacinal da pneumocócica, anota aí no parênteses, da pneumocócica, pode ser a 10, enfim, não precisa ser a 23. E sem histórico da doença. Então, se ele não tem vacina, mas já teve a doença pneumocócica, ele também não precisa tomar, porque ele já está imunizado, ok? Guardem essas exceções aqui, porque elas podem cair em prova, né? Tomar muito cuidado. Agora, a varicela, eu tenho 2 asteriscos aqui, justamente porque vai entrar somente para trabalhador da saúde e também, né, para essas pessoas indígenas que não têm histórico vacinal e nem histórico da doença, ok? Da mesma forma que eu trouxe no calendário da criança, eu trouxe aqui a explicação de cada vacina. Eu vou ler rapidinho para vocês, porque eu já vi, a gente já viu, né? Já li com vocês, então não precisa de ficar lendo várias vezes a mesma coisa, né? Não perder tempo. Uma coisa que eu vou repetir, mesmo que seja, talvez seja perda de tempo, é que vão estudar calendário vacinal, estudem o calendário mais atual, tá bom? Tomem cuidado para não estudar calendário antigo. Observação importante, sempre estudar pelo calendário oficial mais atualizado. Lá no Ministério da Saúde, lá no Gov, que você vai encontrar o mais atualizado, ok? Ó, HPV-4 vai ser de 9 a 14 anos, infecções pelo papilomavírus humano e cânceres associados. A vacina HPV protege contra os principais tipos de papilomavírus humano associados ao desenvolvimento de verrugas anogenitais e diversos tipos de câncer, como câncer do colo do útero, ânus, pênis, vulva, vagina e orofaringe. A vacinação é indicada preferencialmente antes do início da vida sexual, período em que a resposta imunológica é mais eficaz, contribuindo de forma mais significativa para a prevenção de doenças ao longo da vida. Ok? Então, a vacina contra o HPV, gente, ela vai prevenir cânceres, né? Do colo do útero, ânus, pênis, vagina, vulva e orofaringe. Porque esse papilomavírus humano, ele costuma causar várias lesões. E essas lesões, elas podem se agravar e virar câncer. Ok? Então, é muito importante a vacinação tanto de meninos quanto de meninas. A ACWY, meningocócica ACWY, de 11 a 14 anos, vai proteger contra as doenças meningocócicas causadas pelos sorogrupos ACWY. A vacina meningocócica ACWY amplia a proteção contra infecções graves causadas pela bactéria Neisseria meningitis, abrangendo sorogrupos ACWY. Essas infecções podem causar meningite e meningococcemia, doenças de início súbito, rápida evolução e alta letalidade, com risco de sequelas neurológicas permanentes ou óbito, especialmente em adolescentes e jovens. Já vimos, né, sobre ela anteriormente, mas ela também serve, né, como reforço aí da MEN-C, que é tomada lá no calendário da criança, né? Lembra dela, meningocócica C, lá nos 3 meses e 5 meses de vida? Então, ela também é um reforço porque ela tem a C também, né? Tem A, W, Y e também a C, ok? Hepatite B também já vimos, 10 a 24 anos, para não vacinados ou esquema incompleto. Nesse caso aqui que nós estamos falando desse calendário, tá? Então, é somente quem não vacinou ou quem tem o esquema incompleto. Vai tomar 3 doses dela aí. Mas tem que ser 3 se não tiver nenhuma. 2 se já tiver uma e uma se já tiver 2, ok? Tranquilo. Vai proteger contra a hepatite B e suas complicações. A vacina hepatite B protege contra a infecção pelo vírus da hepatite B, que pode evoluir para formas crônicas da doença, cirrose hepática e câncer de fígado. Em adolescentes e jovens sem esquema vacinal completo, a imunização é fundamental para reduzir a transmissão do vírus e prevenir complicações ao longo do prazo. Ok? DT, dupla bacteriana, difteria e tétano. Lembrem-se, gente, tomem cuidado para não confundir a DTP com a sarampo, cachumba e rubéola, né? Porque uma é tríplice viral e uma é tríplice bacteriana. E nesse caso, ela é dupla bacteriana, porque ela não tem o P, que é a coqueluche. Por que ela não tem o P? A partir dos 7 anos, não se adquire mais a DTP, né? E sim a DT. E aí a gente vai fazer, né, reforços conforme histórico vacinal, difteria e tétano. A vacina DT é indicada para manutenção da proteção contra a difteria e tétano em adolescentes e jovens. Ela é utilizada em esquemas incompletos ou desconhecidos e como dose de reforço a cada 10 anos. Então, isso aqui eu falei com vocês, né? É importante lembrar.
que pode cair em prova, tá? Já vi muitas questões falando ADT reforçada quantos anos? 2 anos, 3 anos, 5 anos? Não, 10 anos. Mas aí, gente, entra uma questão, você pode anotar porque eu não coloquei aqui. Se a pessoa tiver tido contato com difteria e tétano, né? Ou tiver muito machucada, pessoas que sofreram queimaduras muito graves, né? Pessoas que estão com lesões muito expostas, que podem, né, ser contaminadas aí com tétano, principalmente, elas vão fazer essa imunização de 5 em 5 anos, tá bom? Pessoas que tiveram contato ou pessoas que têm propensão a adquirir, né? Pessoas que estão queimadas, uma parte grande do corpo queimada, né? Lesões expostas. Então, ela vai adquirir essa vacina aí de 5 em 5 anos, tá bom? Febre amarela. Conforme situação vacinal e área de risco, é aquilo que eu falei com vocês. Nunca vacinou com a febre amarela? Vai vacinar agora de 10 a 24 anos. Vai para uma área de risco ou vive numa área de risco? Vai vacinar de novo, ok? A vacina febre amarela protege contra doença viral aguda grave, transmitida por mosquitos, que pode evoluir com insuficiência hepática, hemorragias e óbito. É indicada para adolescentes e jovens residentes ou viajantes de áreas com recomendação de vacinação, sendo essencial manter a situação vacinal atualizada, ok? Tríplice viral. Mesma coisa que a gente já viu, conforme histórico vacinal, garantir 2 doses. Eu não sei se eu cheguei a falar isso agora aqui, mas a varicela, ela tem que ter 2 doses. A varicela não, a tríplice. Falei aqui com vocês, né? Tem que ter 2 doses. Então, você vai iniciar essas 2 doses ou vai completar as 2 doses, ok? Então, conforme histórico vacinal, garantir 2 doses. Sarampo, cachumba e rubéola, que vai prevenir. A vacina tríplice viral protege contra 3 doenças virais altamente transmissíveis, que é a que a gente acabou de ver aqui. Em adolescentes e jovens, deve garantir o esquema completo com 2 doses, especialmente para prevenir surtos de sarampo e para proteger futuras gestações contra a rubéola e a síndrome da rubéola congênita. Então, ela é muito importante. Toma cuidado para não confundir a tríplice viral com a tríplice bacteriana. Pneumocócica 23 valente. Adolescentes e jovens indígenas conforme histórico vacinal. A gente já falou sobre ela lá em cima também, né? Ela vai prevenir contra doenças pneumocócicas invasivas. A vacina pneumocócica 23 valente é indicada para adolescentes e jovens indígenas que não receberam a vacina pneumocócica conjugada. Então, tá falando aqui que não receberam a vacina 23? Não, tá falando que não receberam a vacina pneumocócica conjugada. Protegendo contra formas graves de infecção causadas pelo Streptococcus pneumoniae, como pneumonia, meningite e septicemia. Ok? Varicela. Quando adolescentes, jovens indígenas e trabalhadores da área da saúde não imunizados. A varicela, né, que vai proteger a catapora. A vacina varicela é indicada para aqueles que não possuem comprovação vacinal ou histórico da doença. A imunização reduz o risco de formas graves, complicação e transmissão, sendo especialmente importante em adolescentes, jovens e profissionais da saúde. Então, lembra aí que de 10 a 24 anos vai ter acrescentando esses adendos, né? Profissional da saúde, indígena, indígenas não imunizados, ok? Aí, gente, nós vamos ter essas informações adicionais. Todo calendário tem as informações adicionais, que são informações a mais mesmo, né? Vamos dar uma olhadinha aqui nessas aqui, ó. O papiloma vírus humano é responsável pelo surgimento de verrugas anogenitais, podendo acometer também regiões como lábios, língua e garganta, em indivíduos do sexo masculino e feminino. A infecção pelo HPV está diretamente relacionada ao desenvolvimento de diversos tipos de câncer, incluindo câncer do colo do útero, vulvovagina, ânus, pênis, boca e orofaringe, reforçando a importância da vacinação. Isso que a gente já viu lá em cima, né? Após a conclusão do esquema completo de 3 doses, da vacina DT, recomenda-se a administração de uma dose de reforço a cada 10 anos, com possibilidade de antecipação, ó, que importante, com possibilidade de antecipação para 5 anos em situação de risco para difteria ou tétano, como ferimentos graves. Para profissionais da área da saúde, parteiras tradicionais e estagiários que atuam com recém-nascidos, é indicada a DTPA por garantir proteção adicional contra a coqueluche. Então, essa informação a mais aqui é uma informação que eu não tinha passado para vocês. Profissionais da saúde, parteiras, estagiários
que atuam com recém-nascidos, então não é todo profissional da saúde, é profissionais que atuam com recém-nascido, é indicada. Quer dizer que é obrigatória? Não, é indicada a DTPA, que é aquela que a gestante toma, lembra? A partir da 20ª semana de gestação. Então, essas pessoas que lidam com bebês, é indicada essa vacina. Não quer dizer que é obrigatória e que todo mundo vai tomar, ok? Em relação à vacina febre amarela, é fundamental manter a situação vacinal atualizada, especialmente entre adolescentes e jovens que residem ou que vão viajar para áreas com transmissão ativa. E aí, quem for viajar, né, recomenda-se com antecedência a vacinação, antecedência mínima de 10 dias, tá bom? Penúltimo. Quanto à vacina tríplice viral, toda a população da faixa etária preconizada deve apresentar o esquema vacinal completo, sendo indispensável a atualização da situação vacinal entre os trabalhadores da saúde, devido ao maior risco de exposição e transmissão dessas doenças. Então tá falando aí que a tríplice viral, né, ela tem que ser atualizada, né, é essencial que ela seja atualizada, e principalmente os trabalhadores da saúde, né, eles sempre vão ter que estar atualizando aí, tomando mais cuidado com as vacinas, porque tem contato, né, quando você passar no seu processo seletivo, você vai ser um trabalhador da saúde, né, um agente de saúde, você vai fazer visitas domiciliares com agente de endemias, né, vai fazer visitas domiciliares, vai ter contato direto e constante com as pessoas, principalmente na residência das pessoas, né? Então é importante manter o calendário vacinal sempre em dia. Por último, no que se refere à vacina pneumocócica 23, quando indicada, a segunda dose deve ser administrada com intervalo mínimo de 5 anos após a primeira. Falei isso com vocês, né? Que essa pneumocócica 23, que é para os indígenas não vacinados, vai ser administrada com 2 doses de 5 em 5 anos, ok? Bem tranquilo, gente, o calendário do jovem e do adolescente, porque tem muitas vacinas que não é certeza que esse jovem vai adquirir, né? Ele só vai completar ou iniciar o calendário. Se ele já tiver essas vacinas, estiver com o calendário em dia, ele não vai tomar, ok? No mais é isso. Qualquer dúvida eu estou à disposição.